Não temos série, não fizemos ornamentação, mas eu tenho seguido aqui uma série de tema, que é o reino de ponta cabeça, como nós começamos aqui já há uns 3 sábados, né? The Upside Down Kingdom. E hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 13. Vou pedir para o meu amigo do som lá já colocar minha apresentação de PowerPoint. Gente, não fiquem invejando o meu passador de PowerPoint, que é novo. Olha isso aqui, novo. Isso aqui alcança até lá na portaria. Olha aí, olha que coisa linda. Voltou? Foi? Funcionou. Muito bom. O reino de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, como você preferir. Reino de cabeça para baixo. Quero ler com vocês, para começarmos nossa meditação, no livro de Lucas, capítulo 13. O livro é o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 13. Você que não trouxe a sua Bíblia, não entre em pânico, tá? O pastor trouxe a Bíblia para você. Vamos lá, diz assim, capítulo 13 do livro de Lucas. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizaram. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido com estas obras, essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse texto, geralmente, quem lê o Evangelho passa por cima dele assim. Geralmente não dá muita atenção, porque é estranho, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já leram o Evangelho de Lucas e nunca param para prestar atenção nesse texto. De galileus que tiveram seu sangue misturados ao do sacrifício por Pilatos. Olha que interessante, né? Pilatos fez o sangue dos galileus se misturarem com os dos sacrifícios lá. Mas antes de explicarmos esse texto, nós precisamos entender algumas coisas da mentalidade judaica, de como os judeus pensavam e por que eles se aproximaram de Jesus, perguntando para Jesus sobre essa história dos galileus. Então, antes de entender a pergunta e antes de entender a resposta, vamos entender quem perguntou e por que ele perguntou, quais eram as razões dessa pergunta. Sabe que o ser humano, o judeu e todo ser humano luta para sobreviver. É uma luta tremenda para sobreviver. Olha o que aconteceu no Guarujá recentemente. Quantos aqui são da Baixada? Levante a mão aqui, deixa eu ver. Olha quanta gente da Baixada. Nós temos uns 10, 12 pessoas aqui que moram no litoral e que frequentam aqui nossa igreja. A cidade de Guarujá tem sofrido muito, porque houve deslizamento de terra, muitas casas foram soterradas, dezenas de pessoas morreram. E enquanto eu via algumas notícias, eu não assisto televisão, não é porque eu acho pecado, é porque eu prefiro internet do que a televisão, eu seleciono melhor o que eu assisto e geralmente televisão não me agrada muito o que tem lá. Mas a minha esposa colocou no Globoplay essa semana, né, e começou a passar as notícias ali. Um monte de gente morrendo, aquele desespero, falta de casa, falta de comida, um monte de gente desabrigado e tal. E aí, então eu comecei a ver alguns comentários assim na internet. Amo ver o comentário na internet, sabe? Vamos ver. Acontece uma briga assim, na internet, eu estouro a pipoca e fico ali comendo a pipoca, vendo o pessoal comentar. Eu sou essa pessoa. Fico lá. E o pessoal comentando. E eu observei e falei assim, mas esse povo também é fogo, né? Olha onde eles vão construir casa. Constrói lá no morro e quer que não caia. Não quer que caia o negócio. A verdade é que as pessoas lutam para sobreviver. Se fosse fácil achar uma casa legal como você mora, todo mundo queria morar lá. Todo mundo queria morar onde eu moro, um lugar seguro, onde a probabilidade de cair terra sobre a minha cabeça é mínima. Todo mundo queria morar assim, mas nem todo mundo tem a mesma sorte que você. Então, por isso, quando a gente vê uma desgraça, a gente não fica tentando colocar culpa no que a pessoa fez, deixou de fazer. Desgraça acontece. Mas a gente luta para sobreviver. E essa nossa luta pela sobrevivência, ela sempre traz a seguinte pergunta: como vai ser amanhã? Eu quero segurança sobre amanhã, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter certeza de que amanhã eu vou estar bem.
Eu quero ter certeza de que amanhã eu vou estar melhor. Eu quero ter certeza de que amanhã eu vou estar legal. E quando a gente faz essa pergunta, o judeu também fazia. E um dia alguém falou assim para o judeu. Falou assim, olha, se você quer ter um amanhã seguro, você precisa entender que quem planta vento colhe. Que bom ditado esse, né? Mas não é ditado, é verso bíblico mesmo, tá, gente? Isso aí. Verso bíblico de Oséias, que diz assim, olha, que quem planta o vento vai colher tempestade. Mas essa lógica do semear, a lógica da semeadura, essa é a primeira estrutura mental daqueles judeus que perguntaram aquilo para Jesus. Ô Jesus, você viu esses galileus que tiveram seu sangue misturado aos sacrifícios? Essa é a primeira estrutura, a lógica do semear e do colher. Aquilo que você plantou, você colhe. E isso está em toda a Bíblia, Deuteronômio, por exemplo. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Paulo diz também lá no Novo Testamento, vai falar assim, Paulo. Aquele que muito semeou, muito colherá. Aquele que pouco semeou, pouco colherá. Paulo fala isso no contexto da caridade. Ele não fala isso no contexto do ganho financeiro. Fala isso no contexto da generosidade. Quanto mais você dá, maior vai ser o retorno, não só para você, mas para a sociedade. Aquele que semeia muito, aquele que solta a sua semente para a terra, aquele que se desfaz, esse faz crescer. Esse vai ter resultados maiores. Mas o ponto aqui é o seguinte, que essa lógica, ela é real. É ou não é real, gente? Concordam comigo? Se você estudar, você não passa na prova? Que bom que você está aqui, Léo. Léo não. Meu Deus, Lute. Que bom que você está aqui, Lute. O único para discordar de mim. Esse é o ponto frágil dessa lógica. Não. É uma lógica bíblica, mas ela não é imperativa. Olha para o pastor Rafael, isso aqui é importante, gente. É isso que faz a gente ser diferente de muita igreja por aí. Pelo menos aqui, igreja de Riacho Grande. Tá? Isso que faz a gente ser diferente. Nós não acreditamos que se plantamos, vamos colher. Isso não é imperativo, isso não é mandatório, isso não é total, isso não é completo. Isso é uma lógica, isso é uma probabilidade. Por isso que a gente acorda de manhã e vai trabalhar. Porque a probabilidade de você manter seu emprego até o final do mês é melhor se você levantar e trabalhar. Se você não levantar e trabalhar, qual que é a probabilidade de você perder o emprego? Aumenta, não é? Então, por isso que a gente planta, para colher, é isso que a gente faz. Mas você trabalhar firme, ir lá no seu, agradar seu chefe e fazer tudo direitinho, garante que no final do mês você não vai ser mandado embora? Não acredito nisso, mas e então? Como é que faz? A Bíblia disse lá que se a gente planta, a gente colhe. Então quer dizer que essa lógica ela não é completa, ela não é total, ela não é absoluta. Essa lógica não é absoluta. Podemos começar, vamos olhar daqui até lá, tá? Então você vai olhar para aquela senhorinha que trabalha lá no Largo do Paissandu e sai às vezes daqui de Santo André, de manhã, e pega ônibus, pega trem, pega jegue, pega camelo, chega lá depois de 3 horas, já cheirando aquele cheiro do ônibus, né? Quem anda de ônibus aqui sabe o que é um ônibus, né, gente? Um ônibus é um desafio para a existência. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, é difícil, os colegas não passam Rexona, entendeu? E aquele, né, difícil, mas a pessoa está lá firme, chega, faz o trabalho dela direitinho e tal. E alguém fala, gente, mas essa pessoa é muito trabalhadora. Ela foi limpar a casa da patroa dela, ela limpou tudo, ela não deixou um negócio assim. Quando a patroa chega em casa, fala, meu Deus, você é fantástica, dá até um presente a mais, dá um dinheiro a mais para no final do ano e tal. E essa mulher está assim há 30 anos. Essa mulher não conseguiu pagar a faculdade do filho. Mas essa mulher, gente, ela não é só trabalhadora, não. Essa mulher é fiel. Essa mulher ficou do lado do seu esposo. Sempre esteve disponível sexualmente para o seu esposo. Essa mulher sempre foi carinhosa. Essa mulher sempre foi zelosa. E ela descobre que o esposo está traindo ela. Mas não é só cuidar da família? Não é só cuidar do esposo que não vai dar certo? Se você cuidar,
vai dar certo. Só plantar, gente. Planta que você colhe. Aí essa lógica você começa a falar, opa, na vida não é bem assim, não é só você criar seu filho na igreja. Traga seu filho para a igreja, na escola sabatina, ali com a professora Priscila. Ele vai cantar, vai decorar o verso bíblico, sabe? E ele nunca mais vai sair da igreja. Ô colega, aonde você mora? De onde você vem? É absoluto? Não, mas a probabilidade não é maior de que ele permaneça se você orientar? A probabilidade é maior, mas não é uma lógica absoluta. Só que essa lógica estava na cabeça dos judeus, de que se ele planta, ele vai colher. Só que isso não é verdade nem para Deus. Vocês lembram do profeta Isaías, quando ele fala assim, falando de Deus, fala assim, eu tenho um amigo, e esse amigo tinha uma vinha, Isaías fala isso. Esse meu amigo tinha uma vinha e ele pegou a melhor semente e plantou na melhor terra. E ele aguou, irrigou, fez tudo, cuidou, e esperando que desse uvas boas, mas vieram uvas bravas. Ele se referia a Deus, que fez, plantou, cuidou, esperando receber fidelidade de Israel. O que Deus recebeu? Infidelidade. Deus se frustrou. Nem com Deus a lógica do semear funciona. Porque Deus planta, Deus dá, e você pode dizer, não estou nem aí. Porque morreu na cruz, daí? Não pedi? Quem mandou você morrer? Não tem nada a ver com isso. Agora quer que eu fique sensibilizado porque você morreu na cruz por mim. Você me consultou primeiro? Primeiro, eu nem reconheço você, nem sei, nem acredito se é verdade. A lógica do semear não funciona nem com Deus. Mas a probabilidade, ela é real. Se você planta, você vai provavelmente colher. Isso é muito importante, sabe por quê? Quando a gente vai ler a Bíblia, nós lemos algumas coisas e trazemos para um absolutismo que ele é irreal. A pessoa lê uma promessa bíblica, ela fala, olha, diz assim, olha, desvie o teu pé de profanar o santo dia do Senhor, o sábado. Isaías fala. E aí diz assim, se você não transgredir o sábado, o Senhor te sustentará com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você acha que tem gente que não trabalha no sábado e que vive em vulnerabilidade social porque não trabalha no sábado, sim ou não? É claro que sim. É claro que sim. O adventismo é uma religião, uma denominação brasileira, no Brasil especialmente, mas no mundo tem o mesmo reflexo, onde a maioria dos seus membros são de classe C para baixo. É claro que são de classe C para baixo. Porque quando você não consegue entrar no varejo, quando você se exclui de vários braços do mercado, você diminui suas possibilidades de ganho. Essa é a verdade, diminui as possibilidades de ganho. É claro também que existe um crescimento normal, as áreas periféricas, a religião acaba crescendo em áreas periféricas de forma um pouco mais intensa, mas no frigir dos ovos, não é garantido que se você guardou o sábado, você vai conseguir pagar o boleto no final do mês. É garantido? Não é garantido? Ou então por que eu estou guardando sábado? Estava guardando só por isso? Era só por isso que eu era pastor? Mas é só por isso que eu devolvo o dízimo? Porque eu quero alguma coisa de volta, ué. Agora eu vou me dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e nem a promessa que ele fez, ele cumpre? A promessa que ele fez é condicionada à vontade e ao desejo dele. E aí entra as outras lógicas, porque a Bíblia não apresenta só uma lógica. Eu estou usando a palavra lógica, eu só estou usando a palavra lógica para evitar o preconceito de que eu usasse a palavra filosofia, porque isso é uma filosofia bíblica. Tá? Mas existe uma outra lógica, que a Bíblia também apresenta, que é a lógica do ministério, do mistério espiritual, ou seja, da agenda divina. Pode acontecer alguma coisa ruim com você, que não necessariamente tem a ver com plantar ou não plantar. Tem a ver só com a agenda do céu. Temos exemplos bíblicos? Claro que temos. Olha para Jó. Jó estava lá todo pimpão, todo tranquilo, com a família, rico. E a Bíblia diz que ele era íntegro.
ele era fiel, ele era correto. E aí então o que acontece? Filho morre, perde riqueza, mulher abandona, e os amigos chegam para o Jó e falam assim: ô Jó, é o seguinte, cara, você está com um problema, meu. Porque coisa ruim na cabeça deles acontece só para quem tem um problema, um pecado. Nossa, eu acho que o inimigo de Deus essa semana me tentou, ficou tentando me provocar, tentou me afetar, tentou me ferir, e até apareceu para mim. Então quer dizer que eu estou com um problema espiritual, porque devo ter algum pecado. Deixa eu voltar para casa, eu ver porque eu tenho que ter algum pecado, porque o inimigo está aparecendo. Não. Ele apareceu para Jesus, Jesus não tinha pecado nenhum. Ele tentou, atacou Jesus e não tinha pecado nenhum. Existem coisas na agenda de Deus que não tem nada a ver com o que você fez, deixou de fazer. Não tem nada a ver, tem a ver com a agenda de Deus. Pensa no José. O José é vendido pelos seus irmãos e vai como escravo para o Egito. Chega no Egito e ele se dá bem, sabe por quê? Lá em Salmos diz assim que, mesmo Isaías fala assim, olha, avisem aqueles que são ímpios, que as coisas vão dar errado para eles. Avisa os que são corretos, que as coisas vão dar certo para eles. Só que para o José não foi assim. O José era um menino bom, foi vendido como escravo pelos irmãos, chega no lugar, como ele era um menino bom, a probabilidade sempre mostra que você vai se dar bem. E ele está se dando bem ali, está na casa do chefe dele. Só que a mulher, piriguete, tenta enredar o José. E então vai atacar o José. Essa semana eu ouvi a história de um menino de nossa comunidade aqui, que fugiu igual o José de uma situação assim, e fiquei muito feliz, porque ele fugiu, né? Mas deu certo para ele, para o José não deu. José negou a mulher. A mulher se despiu. Essa mulher devia ser muito bonita. Essa mulher devia ser muito bonita. Você já viu mulher de gente muito rica? É feia? Olha aqui para mim, gente. Já viu mulher de gente muito rica, feia? Eles escolhem na prateleira, filha. Tem uma prateleira. Essa é verdade. As pessoas... Incomoda? Incomoda, né? É verdade. É verdade. É muito, muito difícil você ver um cara que é multimilionário andando com uma mulher com um pneuzinho. Você não vê. Não vê. Me traga aqui, põe no Google, que é difícil. Né? Muito difícil. Opa. Existe o caso quando ela é milionária, né? Aí ela pode ter o pneuzinho, mas do contrário, feliz Dia das Mulheres para vocês. Viu? Mas do contrário, não é permitido ter, é proibido. Né? E José foge dessa mulher, e sabe o que acontece? Deus devia ser fiel com ele, porque se você obedecer, você vai ser abençoado, José. Ele foi para a cadeia. José vai para a cadeia, cara. Mas, eu fiz tudo certo. Estou aqui, só tentando fazer o meu melhor, e eu vou para a cadeia. Só que o final do livro de Gênesis, no capítulo 50, no verso 2, diz assim, José olha para os seus irmãos e fala assim, olha, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção, para que muitos viessem a viver. Eu acho lindo aquilo, porque José entendia que coisa ruim acontece para gente boa também. E por isso que ele viveu em paz, ele não entrou em pânico, porque ele sabia que existem coisas dentro do plano espiritual, dentro da agenda de Deus, que vai além do que a gente consegue ver. Então hoje, você está aqui nessa igreja, eu tenho certeza que alguma coisa dentro de você está em desacordo, tem alguma coisa te machucando, por exemplo, como Paulo foi machucado pelo espinho na carne. E ele fala assim, o Paulo, olha, esse espinho na carne, ele é como um ângelos do mal, um anjo do mal, que me esbofeteia. Ele me arrebenta esse meu espinho na carne. E Deus falou o que para ele? Ele falou assim, Paulo, eu não vou tirar o espinho. Minha graça te basta. Porque as provações são as obreiras do Senhor. Quem disse isso é uma das gêmeas lá, que a Rosane contou, ela que fala isso, que as provações são
as obreiras do Senhor. É o que mantinha Paulo de joelho. Eu queria que você pensasse, será que as provações que você tem vivido hoje, pensa aqui comigo, será que não pode ser a agenda do céu? Por algum propósito na sua vida? Mas deixa eu perguntar para vocês, é absoluto isso? É absoluto que se está acontecendo uma coisa ruim na sua vida, irmão, tenha certeza, é porque Deus tem um propósito na sua vida? Não. Será que Deus tem um propósito em tudo que acontece ruim aqui? Eu costumo visitar gente que está doente, né? Visito muita gente doente. Muita gente com um problema. Porque o ser humano tem problema, é normal, né? É que o dia que vocês vão me visitar, vocês vão visitar um ser humano com um problema, né? Tem um problema também, todo mundo tem problema. Você chega, a pessoa está com um problema. Ou está com um problema muito ruim, essa é uma coisa muito séria. Está com uma doença terminal. E aí você chega na casa do irmão e fala, não, olha, fica tranquilo, Deus tem um propósito, tá, na sua dor aí. Nem a morfina está tirando a dor da pessoa, ele está falando que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Você não sabe se Deus tem um propósito na dor dela. Você não sabe disso. Eu não sei disso. Ah, não, mas isso é falta de fé. Não, não é falta de fé. É saber se colocar no seu lugar. Eu não sei se Deus tem um propósito para isso aí. E por que eu afirmo isso, gente? Pelo texto que a gente leu no começo. Vamos lá. Vamos ler o texto que a gente leu no começo. Ó, Jesus apresenta a lógica da aleatoriedade. A lógica de que podem acontecer coisas, porque coisas ruins acontecem mesmo. Aconteceu, foi com você, bateu o teu carro, bateu. Aconteceu, o pessoal lá no Guarujá desmoronou, não é porque eles são ruins, ou porque não colocaram a casa no lugar certo, ou porque estava com um pecado na vida deles, ou porque estava no baile funk no sábado à noite. Lá perto da minha casa, eu moro perto da favela de Paraisópolis. Moro a uns 800 metros da entrada da favela. O que eu já considero um ambiente de muita segurança. Eu mesmo passo no meio de Paraisópolis quase todos os dias, porque eu acostumei. Porque minha esposa fez me acostumar. Minha esposa, ela anda em qualquer lugar em São Paulo. Pensa numa pessoa que podia ser um piloto de fuga, assim, da polícia, claro, né? Um piloto assim, da polícia. Conhece todas as vielas da zona sul de São Paulo. Essa carinha dela de meiga assim, você tem que ver ela no volante. Ela dirige muito melhor que eu. E eu passo sempre ali. Em Paraisópolis existe um pancadão. Né, o baile do 17. Nunca fui, mas você não precisa ir para ir. Você pode ir estando na sua casa mesmo. Você vai. Não tem jeito. E para quem já desceu a Avenida Giovanni Gronchi no domingo de manhã, desce uma... Olha, gente, tem mais gente do que quando tem jogo do São Paulo. Eu não estou brincando. Tem mais gente na rua do que quando tem jogo do Campeonato Brasileiro no Morumbi, que também é perto. A quantidade de adolescente, tudo 13, 14 anos de idade, com a saia aqui assim, ó. Aquilo não é uma saia, tipo, nem sei para que coloca. Só tá gastando dinheiro à toa, né? Mas roupa curta, descendo aquilo ali e ficam lá. Há um tempo atrás, 8 desses adolescentes foram pisoteados lá, porque a polícia foi tirar eles com bomba de gás lacrimogênio. E aí eu fico ali vendo as notícias, o povo comentando, né? Eu fico vendo as pessoas expressar a ignorância delas. Vamos lá, expressa bastante ignorância. Todo mundo quer emitir uma opinião. Não, porque o que estava fazendo nesse horário? O que uma menina dessa idade está fazendo lá? E a mãe chorando em cima do caixão. Essa é a foto. Uma mãe chorando em cima do caixão e a pessoa falando assim embaixo. É porque não vale nada. Se fosse uma menina decente, não tinha acontecido isso com ela. Isso é um absurdo do comportamento, principalmente de um cristão. Não conseguir ver a dor do outro sem querer espezinhar. Sem querer relacionar a desgraça dele com uma possível retidão comportamental. Quem diz que coisa ruim não acontece para gente boa? Quantos lembram aqui do casal de missionários numa ilha, no Pacífico, que estavam pregando o evangelho, um homem bêbado entrou, matou o pastor a paulada, matou a mãe a paulada. Aí você vai falar para mim que, não, por que estava fazendo lá? Tá no campo missionário para quê? Podia estar em São Bernardo. Então assim, tem certas cabeças que só querem relacionar as coisas boas a boas ações e as coisas ruins a ações ruins. Só que isso é um perigo.
Porque o dia que acontecer algo ruim na sua vida, você vai ficar injustiçado. Não, porque eu devolvi o dízimo. Mas eu devolvia sempre o dízimo, eu fazia transferência lá para o Nilson. E mandava lá e fazia questão de, quando ia dar oferta, sair com o meu envelope desse tamanho, porque eu mandei fazer um envelope maior, né? E depositava lá. Eu gostava de fazer, sempre fui fiel. E agora o Senhor vem com essa crise na minha empresa? E eu que sempre fui virgem. Acontecer isso comigo é interessante, que é assim, tem umas pessoas que ficam tentando engravidar a vida toda, meu. Tenta de tudo que é jeito. Vai na mãe, na benzedeira, vai em tudo que é lugar. Na Universal, vem falar com o pastor Rafael. O pastor fala, não, você tem que conversar com o seu esposo. Seu esposo que resolve o teu problema. Não é a benzedeira nem de Macedo. É lá. A sua casa que você resolve esse problema. E a pessoa vai no médico, faz fertilização e não engravida. Aí, uma adolescente faz um sexo rápido, ruim, sem saber fazer, engravida em 17 segundos. Já percebeu que com um crente as coisas acontecem pior? É assim, ó, a menina nunca fez coisa errada. Nunca, meu. Ficou ali sempre fiel, firme nas promessas, segurando na esperança de Jesus. Né? Tá ali. O dia que vai fazer uma coisa errada, não, deixa eu te contar. É 2 palitos para dar uma coisa ruim em você. Vai fazer coisa, engravidou. Pegou uma doença. Já lascou tudo. Lembro eu era pastor de um lugar, há muito tempo atrás, em outro século, em outro lugar. E eu fui visitar uma menina, adolescente, 15 anos de idade, que estava com um problema, estava com uma paralisia, assim, no lado esquerdo e tal. Fui visitar, o que está acontecendo e tal. Pastor, eu tenho que confessar para você. E eu falei, a pessoa já acha que está assim por causa de algum pecado. É impressionante isso. As pessoas elas não querem fazer oração mais, ficam com vergonha, quer vir para a igreja. Como se o pecado dela estivesse condicionando a condição. Aí eu falei, o que aconteceu, minha filha? Parecia um padre falando, né? O que aconteceu, minha filha? Eu no confessionário. E aí a pessoa falou assim, não, é que eu fui numa festa sábado à noite. Sempre sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa sábado à noite. Ela foi lá e eu nunca tinha comido bacon. Mas estava tão torradinho, pastor. Deu água na boca de alguns, né? E em outros deu nojo. E eu comi o bacon. Fiquei assim feliz, porque não, né? Foi legal a festa, mas no domingo de manhã começou a travar meu rosto e tudo. A pessoa descobriu que tinha alergia. Falei, filha, você nasceu para ser adventista, quieta teu facho, vai pro JA. Então daqui a pouco você vai morrer aí com uma Coca-Cola na rua, quieta teu facho, vai tomar suco de uva da Super Bom. Parece que, né? Eu sou meio assim. Eu sempre fui um bom aluno. Gente, pensa um bom aluno. Eu sou aquele aluno que eu sento na primeira cadeira, até hoje sou assim. Eu estou no programa de doutorado e eu sei que os colegas não gostam muito de gente assim, né? Mas eu não estou nem aí, nunca tive. Então eu sento na primeira cadeira e eu vou ouvir a aula do professor. Porque, de outra forma, eu queria estar em casa com a minha família. Então a única razão para eu estar ali é que eu quero aprender. Então eu não quero me sociabilizar, quero fazer amigo. Eu falei, não, colega. Eu sou amigo da minha esposa, entendeu? Eu sento ali e fico ali. Nossa, esse pastor é doido. Não sou. É porque eu gasto tempo para estudar, então tem que ser para estudar. Fico ali, né, no professor. Quando eu era mais novo, eu era desse jeito, ficava ali na aula. Só que um dia um colega meu falou, cara, vamos jogar um videogame ali na Lan House? Quantos lembram de Lan House? Jogava em Lan House? Jogavam CS em Lan House? Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de todos nós. Então, vamos jogar. E eu falei, vamos, né, meu? Ele falou, mas como que vai? A gente estava dentro da escola. E as escolas públicas lá de Ribeirão Preto, elas têm grade tipo cadeia, assim. É tipo cadeia mesmo. Só que a gente não tem idade para ser preso ainda, mas é tipo cadeia. Então, vamos lá. Aí eu falei, como que vai ser? Na hora da educação física, a gente vai pular a grade, vamos pular um muro e a gente vai para lá. E eu falei, fechou. Só que já começou daquele, né? O meu parasimpático começou a ficar descontrolado. Na hora que eu pulei o muro, o cara pulou. Na hora que eu pulei o muro, na hora que eu caísse no chão, a ronda escola estava na frente. Daquele dia eu desisti de fazer coisa errada. Falei, parei, porque eu não nasci para ser pastor. Deixa eu ser pastor, porque eu não consigo fazer coisa errada. Jesus falou, olha, coisas ruins acontecem e não precisa ter um motivo.
Então, olha, 3 lógicas ou 3 filosofias. A primeira, semear e colher, tá? A segunda, a agenda de Deus é oculta. Planos místicos de Deus, ele pode ter um propósito. E a terceira, as coisas ruins acontecem. Olha o texto que a gente leu aqui, capítulo 13. Diz assim, olha, naquela ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Deixa eu explicar, porque até agora vocês ficaram boiando, né? Pilatos passou a espada nos caras. Os caras foram fazer o sacrifício no templo, Pilatos mandou matar eles à espada. Por isso que o texto diz que o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício, do cordeiro imolado. Misturou o sangue dos galileus e do sacrifício. Os galileus, é interessante isso, os galileus eram os nordestinos. Quantos aqui tem preconceito com o nordestino? Os galileus eram nordestinos. A Galileia é o nordeste de Israel. É uma galera que fala meio estranho, entendeu? Que come jabá. Uma galera que tem um formato do crânio um pouco diferente. Um pessoal que dança forró. Gosta de Ivete Sangalo. Já se identificaram, né? Então são nordestinos, então. Não. Eles eram diferentes. E o pessoal dali de Jerusalém não gostava dos galileus. Os galileus eram um pessoal inferior. Então, quando eles vão falar para Jesus, eles já estão esperando que Jesus fale assim para eles. Sabe por que morreram? Porque eram hipócritas. Estavam oferecendo um sacrifício sem um coração puro. Estavam oferecendo um sacrifício sem uma verdadeira motivação. Igual a gente fala de gente que vem na igreja e que não é igual a gente. De gente que vem na igreja e que talvez usa brinco, usa colar, ou que usa uma roupa diferente, ou que só vem de vez em quando na igreja. Fala, essa pessoa aí, ó, isso é hipócrita, sabe por quê? Ó? Porque saindo daqui, sábado à noite já está lá no lugar onde Deus não está. Eu não descobri esse lugar onde Deus não está, mas tem gente que diz que tem lugar que Deus não está. Isso é difícil para eu entender, porque um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Mas tem gente que consegue ser o porteiro de Deus e colocar Deus para fora dos lugares. Mas Deus está presente em todos os lugares. Deus faz o sol nascer para o justo e para o injusto. E não importa quão diferente seja a pessoa que está aqui do lado seu nessa igreja, Jesus vai explicar para você que essa sua lógica não faz sentido. Tá? E que coisas boas acontecem para gente ruim e para gente boa. Coisas ruins também para gente boa e para gente ruim. Diz assim, olha... Ele, porém, lhes disse, pensais o quê? Que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Jesus está chocado, foi, estou passado. Eu estou passado com o que vocês estão falando aqui. Vocês estão achando, peraí, vem aqui, gente. Vocês estão achando que eles morreram porque eles são mais pecadores que vocês? Ah, me poupe, não está na Bíblia, mas eu acho que Jesus ia falar isso se fosse. Me poupe, né, gente? Por favor, e ele continua dizendo aqui, olha, não eram. Opa, então você pode morrer com a espadada hoje. Pode morrer com um tiro, pode morrer, pode sofrer, pode ficar triste, porque você não é mais pecador, nem menos pecador do que ninguém. Não eram. Eu vou-lo afirmo que, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus fala o seguinte, vocês estão preocupados com a segurança do amanhã, né? Vocês estão em dúvida, por que esse sofre e aquele não sofre? Senhor, eu quero não sofrer, eu quero ficar tranquilo, eu quero ter segurança de futuro. Jesus fala, eu tenho a solução para você. Não é nem a lógica de semear e colher, não é nem a lógica da agenda de Deus, porque a agenda de Deus não é tua, você não sabe, você não controla. E terceiro ponto, também não pode ficar à mercê do aleatório. A solução para o teu problema de ansiedade e de falta de segurança no futuro está em arrepender-se. Então se arrependa, porque se você não se arrepender, você vai ser vítima da seca, você vai ser vítima do não propósito, você vai ser vítima da aleatoriedade. Então, arrependa-se. Mas o que ele quer dizer
com arrepender-se. Jesus Cristo está usando uma linguagem de João Batista. João Batista falava assim, pessoal, se arrependa porque é chegado o quê? O reino de Deus. Arrependei-vos. Ele falava assim. E então eu quero construir com vocês, para a gente terminar esse sermão, o conceito de arrepender-se que Jesus está usando em Lucas 13. Nós encontramos em Lucas 3, discurso do nosso amado salve, salve, João Batista, que poderia ser usado como exemplo de que gente boa nem sempre recebe o que é bom. João Batista foi preso, perguntou se Jesus podia lá ajudar ele, Jesus não deu moral, ele foi decapitado. E dizem que esse aí é o homem, entre os nascidos de mulher, João era o maior. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Parece um discurso pessimista? Não, ele é só real. Se você quer uma igreja que te iluda, te encha de mentiras, você procura outro lugar, aqui você não vai ter isso. Porque a Bíblia promete para a gente isso aqui, olha. Capítulo 3. Vou colocar lá porque tem sempre gente que precisa, olha. Capítulo 3, a partir do verso 7. Vamos ler o verso 7 e depois o verso 11. Diz assim. Dizia assim, olha como João Batista falava com o pessoal. Eu acho que vou começar meus sermões assim nos próximos sábados. Raça de víboras. Ele era um cara legal. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, ou então produza, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, : temos por pai Abraão. Ele está falando o seguinte, ó, para de querer dar carteirada. Meu pai era pastor. Meu pai era um plantador de igreja. Minha mãe era diaconisa dessa igreja. A Rejane, cadê a Rejane? A Rejane Zendron podia falar assim, meu pai foi vice-presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guarda tudo isso para você, porque com Jesus não funciona isso. Olha que o Lucas está falando assim, olha, nem venha dizer comigo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E então, olha aqui, então as multidões interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer então? Já que a gente não pode usar minha credencial de adventista, já que eu não posso usar minha credencial de pastor, poxa, quantas visitas eu fiz, quantos sermões eu preguei, quantas pessoas eu batizei, quantos abraços eu dei, quantas horas da minha vida eu dei ouvindo problemas, solucionando problemas, orando por pessoas. Senhor, eu tenho crédito contigo. Ele falou assim, olha, isso não funciona. Então eles perguntam assim para Jesus, então o que eu faço? Já que minha credencial não funciona, o que eu faço? Jesus responde, verso 11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. João Batista falou o seguinte, vocês querem saber o que é arrepender-se? Então para de ficar pensando em vocês, no futuro de vocês, e aquilo que você tiver, você reparte. Para João, arrepender-se era claro. Arrepender-se é, se você tem 2 túnicas, o que você faz? Você reparte com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos. Isso ele falou para o pessoal geral. Os publicanos chegam, tá bom, e aí para a gente? Essa é a resposta para o geral. E para mim que sou publicano, que sou um judeu, que cobro imposto de quem é judeu? O que eu faço? E então João fala. Aí fala assim, perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Verso 13, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. O que é arrepender-se? Não cobrar mais do que estava combinado. Viu, publicano? Isso é se arrepender. Não cobre mais do que estava combinado. Então vem o soldado, porque o publicano já resolveu o problema dele, o povão resolveu, mas o soldado é um caso especial.
Ele fala, e eu? O que eu tenho que fazer para me arrepender? E aí então o João responde aqui, né? João vai falar assim para ele, olha, o que faremos? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Não sejam corruptos e não façam mal para as pessoas que você tem poder sobre. Não abuse de poder. Para o publicano, não cobre mais. Para as pessoas em geral, se você tem uma túnica, 2 túnicas, divida com quem não tem. Para João Batista, arrepender-se era muito claro o que deveríamos fazer para nos sentirmos seguros nessa terra. E aqui eu quero terminar dizendo que o reino de Deus ele é de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, porque na lógica desse mundo, arrepender-se nunca teria a ver com compartilhar nada. Só que o reter, o ganhar, o lucrar, ele está totalmente associado com a preocupação do amanhã. E Jesus diz assim, não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de vestir. Mas como não andar ansioso? Se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E se você tem comida, divida com quem não tem. A única forma de nos mantermos sem ansiedade é nos despir do que já estamos vestidos. Jesus Cristo um dia curou a cegueira de um cego, devolveu a vista e logo em seguida disse para eles, falou assim, olha, eu sugiro que vocês arranquem um olho. Porque se te faz pecar, é melhor entrar sem olho no céu do que com os 2 olhos no inferno. No reino de Deus, os pobres não são um estorvo. No reino de Deus, pobreza não é significado de pecado. No reino de Deus, doença não é significado de uma vida errada. No reino de Deus, o aleatório acontece. Quem tem 2 túnicas no reino de Deus, divide com quem não tem. Quem tem poder no reino de Deus, usa a sua posição para beneficiar aqueles que são vulneráveis. E nesta manhã, eu quero orar por 3 tipos de pessoas diferentes. E aqui vou terminar meu sermão. Gente, nunca acredite quando o pastor fala que vai terminar o sermão. Porque entre ele falar que vai terminar e ele terminar, existe o Espírito Santo, que fala para a gente falar mais alguma coisa que a gente não falou. Mas eu vou orar por 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aquelas pessoas que estão ansiosas pelo amanhã, que estão preocupados com o filho, com o marido, com o pai. Gente que está preocupado com o próprio futuro profissional, com a conta que ainda vai vencer esse mês e o dinheiro não chegou. Eu quero orar por essas pessoas. Eu quero orar também hoje por aquelas pessoas que estão plantando, mas não estão colhendo. O Salmo 73 diz assim, Senhor, por que os ímpios prosperam? Eles não merecem isso, e o justo se dá mal. Eu quero orar por aqueles que estão plantando e não está colhendo. E não estão colhendo. Talvez você esteja até perdendo a fé por causa disso. Porque você já plantou muito num relacionamento e parece que não está frutificando. Porque parece que você já plantou tanto nesse investimento seu e parece que não está dando retorno. O Salmo 73 diz isso. E fala assim, olha, eu já estou sentindo mais sem chão. Eu acho que eu estou caindo. Porque o ímpio prospera e o justo não. Quero orar também por aqueles que precisam se arrepender. Por aqueles que têm 2 túnicas. Por aqueles que têm 2 pratos de comida. E que querem se converter não à igreja adventista apenas, mas ao reino de Deus. Que querem fazer com que o seu tempo não seja só seu. Por isso que no final da sua vida você nunca vai pensar assim, todo aquele tempo que eu dei para a igreja. Não, aquele tempo não era seu. O tempo era de Deus. Todo aquele esforço que eu fiz, aquela força não era sua. Aquela força era de Deus. Mas tanto que eu me dediquei para essa criança, para esse menino, e agora eu recebo isso. Não se preocupe com isso. Tudo que você fez por Deus. Todo o dinheiro, Renê, que você usa para educar seus filhos, também não é seu, é de Deus. Todo o cuidado, Itamar, que você tem para deixar seus filhos sempre na igreja, nunca faltar em nenhum sábado,
acordar cedo, todo esse desgaste, isso é Deus que te dá, não é seu. No reino de Deus, nós precisamos nos arrepender. Se tivermos 2 túnicas, que a gente divida com aqueles que não têm. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, pedimos que o Senhor seja absoluto em nossa vida. Pedimos que tenhamos esperança em Ti, não nas circunstâncias. Pedimos que o Senhor nos ajude a focarmos não no nosso sofrimento, mas na sua salvação. Pedimos que o Senhor tire de nós a nossa ansiedade com respeito ao futuro, ou ao nosso amanhã, ou à nossa segurança. Não queremos ser reféns do semear e do colher. Não queremos ser reféns de um suposto propósito. Não queremos ser reféns, Senhor, da aleatoriedade, Senhor. Queremos ser reféns, escravos do Teu amor, Senhor. E o que o Senhor nos der, receberemos, porque o Senhor tira e o Senhor dá, e bendito seja o Senhor. Sabemos que nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, e queremos que a nossa vida seja o Teu plano, que o nosso plano seja o Teu, e se viermos a ter algum plano, que esse plano seja destruído, e se viermos a ter alguma coisa que seja Tua, Senhor, e que se dermos alguma coisa que venha do Senhor, e que se fizermos alguma coisa que seja através do Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus, amém.